Bom, gente, nossos últimos 20 minutos aqui. Estou gostando da experiência. E Yasmin, fica à vontade para dar qualquer sugestão que você ache que possa melhorar aí essa troca de conteúdo, de ideias que a gente está fazendo aqui, tá bom? Shirley também, tá? Fica à vontade aí para Obrigada. nos ajudar aí a construir esse espaço. Bom, essa aula, eu vou chamar de aula, né? Que eu tentei dar na sexta-feira e que eu estou tentando dar hoje também, são basicamente sobre os mesmos assuntos, né? Um entendimento de que para a gente compreender história, não adianta a gente olhar para o PET sem que esse PET venha com acompanhamento mais qualitativo, né? Daquilo que os conhecimentos de história já têm produzido. Então, aquele tipo de material não nos ajuda muito quando ele começa pela exploração do açúcar, desconsidera totalmente os primeiros contatos entre povos portugueses, entre portugueses e povos nativos, e desconsidera todo esse contexto mais internacional que eu tentei ilustrar no bloco anterior. Que eu estava sempre falando que se a gente pode entender a expansão europeia como um primeiro esboço de um contato mais globalizado entre a maioria dos povos do mundo, a gente também vai ter que entender que a forma que os povos europeus encontraram de estabelecer sua expansão cultural e material Agora tá rolando um som aí, tá dando para ouvir a música? Desculpa. O ensino remoto tem disso, né? Mas a gente já está quase acabando. Então a gente vai ter que sempre compreender a natureza dessas relações europeias com os outros povos de África, de América e de Ásia, né? Muitas das vezes, os primeiros contatos foram estabelecidos de forma amistosa, mas muitas vezes de forma violenta, né? E mesmo aqueles contatos que se iniciaram de forma amistosa também tiveram conotação violenta no decorrer do tempo, de diversas formas de violência, né? Desde escravizações de povos a extermínio de povos considerados inimigos, a tentativa de imposições de hábitos, costumes, valores, crenças a esses povos e toda a tentativa de um desmonte de sua cultura e das formas que esses povos tinham e têm de se relacionar. Portanto, no caso dos povos indígenas, eu acho que esse problema no PET ele é muito grave, já que ele não se inicia a partir desses primeiros contatos e nem sequer valoriza a existência de povos
nesse continente, povos seculares, milenares, né? Então, se começa com um protagonismo europeu, quando, na realidade, já haviam diversos protagonismos nessas terras. De certa forma, a forma de ensino de história nas escolas tem esse padrão, porém, no contato cotidiano com o estudante, o professor tem a condição de estar questionando aquilo que vem sendo apresentado. E no momento de ensino remoto, em que o material que vem é muito precário, a existência desses povos e a importância desses povos para a nossa sociedade, do jeito que tem sido passado no material, ela é como se fosse praticamente irrelevante. E isso pode ter diversas consequências a nível de aprendizagem importantes. Por quê? Se a história é uma disciplina tão importante a ponto dela ser obrigatória nas escolas, é porque ela tem um papel social. Um papel social de ajudar a gente a se entender nesse mundo e a compreender os processos históricos de um passado que possibilitou a conformação da sociedade atual tal como ela se encontra hoje. E se hoje diversos povos indígenas, milhares de pessoas indígenas, talvez milhões, existem na medida que resistem a todos os ataques que sofrem, tanto de mineradoras nas suas terras, quanto de madeireiras, hidrelétricas, fazendeiros e governos. Quando a gente, através desse PET, acaba incorrendo no risco de apagar essas histórias passadas, a gente, de certa forma, contribui para que essas histórias sejam também apagadas no presente. Né? Então, por isso a importância de pegar esse PET, a gente que é professor de história, os estudantes, todos os educadores envolvidos na educação, e compreender esses problemas, que não são só de uma ordem ética, de uma ordem moral, de um valor como ser humano, né? Mas que também são erros de conteúdo de história. São equívocos de compreensão da história quando a gente não consegue contextualizar os contatos de portugueses com populações nativas, tanto no que estava acontecendo no restante do mundo, como na própria complexidade das relações que se estabeleceram aqui com essas populações que, repito, já habitavam esses territórios, tinham costumes, tinham diversos conflitos e eram múltiplas, diversas, né? E de fundamental importância. Outro aspecto também dessa mesma natureza é a compreensão dos povos afrodescendentes e africanos nesse processo histórico. E aí, novamente, o PET traz diversos problemas. A explicação
do que seria escravidão, o conceito de escravidão apresentado no PET já é um conceito equivocado, confunde escravidão com regime escravocrata, escravagismo, coloca como sinônimos e apresenta a questão da violência da escravidão de forma muito simplória, quando, no segundo texto daquilo que seria estudado na semana 1 desse volume 2 dos PETs, relativiza a violência da escravidão quando afirma que os próprios negros escravizados, em alguma medida, aceitavam ou praticavam as violências contra outros negros, sem contextualizar todo um sistema colonial criado por europeus brancos, né, através de formas extremamente violentas, desde os navios negreiros, desde a negociação de pessoas como objetos em África, até a sua utilização como mão de obra escrava, de forma extremamente violenta, na maioria das vezes, e que o PET coloca isso de forma a gente pensar que o negro também aceitava isso, que o negro também praticava isso, sem ter um contexto, uma contextualização mais séria do quanto isso era violento em diversos aspectos que podiam, sim, em regime de exceção, serem praticados por negros contra outros negros, sim, mas em exceção e muito diferente de uma possibilidade de estruturar uma sociedade a partir da violência sobre corpos, culturas e sociedades de outras populações, né? Então, a ideia é que nos nossos próximos encontros, tanto aqui, nesse encontro menor de nós três, como nos encontros mais abertos das outras videoaulas, a gente possa estar tentando colocar a história no lugar devido, já que, da forma que ela vem sendo compreendida e proposta pelos PETs, na minha opinião, como historiador e professor de história, ela não vem encontrando esse lugar. E aqui eu repito, tem uma questão, claro, de princípios envolvidas daquilo que eu acredito que seja o papel da disciplina de história, mas também tem identificações de erros grosseiros, tanto do ponto de vista da forma de ensinar a história, como da compreensão dos fenômenos históricos, né? Então, eu acho que para um primeiro ano, se a gente escolhe começar por colonização, o mínimo que a gente tem que fazer é contextualizar o processo de expansão das potências europeias e entender que esse processo se deu na relação com outros povos que, em alguma medida, foram feitas a partir de alianças, mas que também, em grande medida, foram feitos a partir de interações extremamente violentas. E que, por outro lado, para a gente compreender a história, não nos basta olhar somente a trajetória dessas potências europeias, temos que procurar compreender como se deu a trajetória histórica das outras populações nativas da América
nativas de África e também de Ásia, de outros povos. A tentativa das próximas aulas vai ser jogar um olhar, depois da gente ter contextualizado internacionalmente, entendido essa expansão europeia, jogar um olhar para essas populações também. Ok? Vou abrir agora, que a gente está chegando próximo do horário, para as dúvidas. Então, professor, como que a história ela é diferente na produção do açúcar? Nesse sentido, deixa eu tentar entender a sua Entendi, pergunta. eu estou pensando. Como a gente estava estudando no PET, trazia as atividades, mostrando, né, a expansão açucareira. Agora, como a gente mudou o entendimento, né, mostrando que tinha outros países nessas relações, é essa a pergunta? É. Perfeito, perfeito. Bom, a gente vai tentar estudar a maneira própria que essa expansão europeia se manifestou aqui por essas terras. Num primeiro momento, a partir de busca de contatos, né, de manutenção de territórios, né, de estabelecimento de feitorias para a exploração do pau-brasil, e, em certa medida, isso vai envolver diretamente a relação com as populações indígenas, ora de conflito, ora de aliança, e também, em alguma medida, a relação de potências como a França, também buscando a ocupação de alguns espaços, estabelecimento de algo próximo do que seria a feitoria, né? Ainda que na maneira francesa, na forma francesa, na aliança com outros povos indígenas. E o curioso é que alguns dos povos indígenas, como tinham inimigos indígenas também, as potências europeias observavam isso e se aliavam com alguns povos indígenas para ajudar eles a guerrearem outros. Então, os próprios indígenas, eles também tinham um protagonismo quando observavam que aquele português poderia auxiliar ele numa guerra com um inimigo indígena. Ou um indígena observava num francês a possibilidade de uma aliança que ia ajudar eles a lutarem com povos indígenas inimigos. E a gente tem na história conflitos de indígenas e portugueses contra indígenas e franceses, né? Agora, de que forma que o açúcar pode entrar nisso? A cana-de-açúcar foi o produto escolhido para a implementação da cana-de-açúcar. O problema que eu coloquei foi que o PET começa daí, e ele desconsidera todo um contexto histórico. Até mesmo de que forma ia se dar a ocupação territorial, né? E aí talvez fosse importante a gente até trazer a questão das capitanias hereditárias, que vão ser a forma utilizada por Portugal para implementar essa exploração colonial, né? E importante também trazer que um dos motivos para que essa colonização e essa exploração colonial do açúcar se desse, o principal motivo que possibilitou que Portugal decidisse explorar e colonizar o Brasil foi exatamente a ameaça da ocupação de territórios pelos franceses. A partir do momento que Portugal identifica a França como uma grande ameaça à posse dessas terras,
Portugal começa, então, a elaborar um processo de colonização, a tentar projetar... Calma aí, que aqui meu negócio. Projetar uma colonização mais organizada, uma colonização, né, que teria o açúcar como produto fundamental, mas que teria também, na ocupação dessas terras e no estabelecimento de relações benéficas com povos indígenas, uma parte dessa estratégia. E aí sim a gente pode chegar no açúcar. Mas até a gente chegar nesse açúcar, olha o quanto de coisa importante que a gente consiga estabelecer de entendimento, né? Até eu achei que esses vídeos que eu passei, eles ajudam, porque dá para identificar exatamente quais são os objetivos de Portugal nos momentos anteriores à colonização, né? Aquelas expedições ao redor da África, né? Em busca de ouro, em busca de comércio, tempos depois em busca de uma outra rota para as Índias, né? E só depois a ideia de uma colonização no Brasil, principalmente por conta da ameaça francesa. Mas a gente vai estudar o açúcar, a exploração do açúcar. E aí como que se dá a estruturação dessa sociedade açucareira, né? Isso a gente vai estudar. Entendi. Mais alguma, Yasmin? Mais dúvida? Perguntas boas. Elogiar as perguntas. Não. Perguntas que me fazem dar um... Opa! Tá? Aí a aula do açúcar eu vou preparar ela, vou estudar para começar por ela, mas eu não conseguiria começar por ela da forma que o PET vem propondo. Tá bom? Beleza. Entendi. Uma última questão é entender sempre que essas populações indígenas e afrodescendentes africanas, elas sempre vão ter protagonismos, né? Principalmente de resistência às dominações europeias. Vão sempre buscar formas de estar tentando melhorar a condição de vida, seja usando até um recurso de uma certa malandragem, no caso das populações escravizadas, né? Ou formas de resistência, de transformação das suas culturas, de forma a tentar disfarçar aquelas culturas, mas mantê-las vivas, né? Um exemplo futuramente que a gente vai ter da própria capoeira, mas também das religiões de matriz africana, que acabam sendo misturadas com elementos católicos para que elas pudessem continuar existindo, né? Então, santos, né, católicos são meio que misturados ou interpretados como entidades ou como divindades dessas religiões de matriz africana, né? Desde dessas questões culturais até a questões mesmo de enfrentamento, né? De resistência, de fugas, né? De organizações coletivas para resistir à escravidão, de associações coletivas para resistir à escravidão, né? No decorrer de toda a nossa história. E aí, apesar de todas essas críticas que eu faço ao PET, ele dá um destaque na semana 3 e na semana 4 a processos históricos relacionados a essas populações de matriz africana, afrodescendente, né? Fala-se da revolta dos malês, fala-se do Quilombo dos Palmares, mas ainda eu acho que a forma que isso foi articulado ainda não nos permite conseguir visualizar as estruturas que estavam se construindo naquela sociedade escravista, né? Então, eu acho que os estudos que a gente vai passar a ter
vai tentar, né, estabelecer daqui por diante, é conseguir visualizar essa estrutura social não tendo somente a perspectiva do europeu, né? Tentando também ter as perspectivas das outras populações, afrodescendentes, africanas e indígenas, né? Lembrando sempre que não são populações de igual cultura, existem vários povos indígenas diferentes entre si, com culturas diferentes entre si, seja nos aspectos linguísticos, seja nos aspectos de crença e de organização de sua sociedade, né? E assim como as diversas populações africanas e afrodescendentes vão ter os seus traços culturais e sociais específicos, né? Então a gente vai tentar entender, na medida do possível, essa ampla possibilidade de observação das estruturas sociais daquela época, tudo bem? Estruturas sociais e culturais, tá bom? Bom, Shirley, a palavra é sua agora, né? eu gostei. Eu gostei. Acho que foi melhor, né? Ficou claro. Eu que quero perguntar, Yasmin, você ficou com dúvida? Opinião sua. Você achou cansativo? Você achou bom? O que você achou? Eu achei bom, professor. Estudantes como a Yasmin fazem a gente buscar mais, né? Fazem a gente, né, tentar melhorar, porque as perguntas são muito bem colocadas, né? Então ajuda a gente a melhorar sempre. Queria agradecer aí a Yasmin por ter disponibilizado esse tempo, por ter me feito buscar outras formas que também vão ser compartilhadas aos outros estudantes, porque esse conteúdo que você teve acesso eles ainda não tiveram. Vou compartilhar agora com eles. Agradecer você, Shirley, por também nos provocar a estar buscando também possibilidades, né? E assim, quando o profissional ele tem essa preocupação de estar se trabalhando, de estar buscando alternativas, né, é o caminho mais fácil para ele se tornar um excelente profissional. Então, queria te dar os parabéns aí também pela iniciativa. A você e a Yasmin, tá bom? Muito obrigada, Henrique. A gente fica feliz, né? Feliz, né? Porque a gente tenta, né? A gente está todo dia aqui, né, Yasmin? Tentando as atividades, né? Das disciplinas. Falta um pouquinho, assim, de informação até minha, né? Porque eu não tenho a formação nas áreas, né? A formação que eu tenho, eu tento ajudar, mas se, né, todos os professores também aceitassem, né, essa proposta, eu acredito que ia ser bem melhor o ensino. Você concorda? Tá faltando, assim, mais alunos iguais a Yasmin, né? Com toda dificuldade, tá ali buscando informação, procurando, estudando sozinha. E eu, assim, eu tenho muito orgulho de estar junto dela esse ano, tentando ajudar ela nesse processo. Yasmin, quer falar alguma coisa aí? Não, Tá. não quero. Eu vou encerrar a chamada aqui, mas eu queria antes, eu vou desligar a gravação, eu queria antes que vocês continuassem, porque eu vou parar de gravar, mas eu queria falar um recadinho. Tá bom? Tá. Então, tá bom, muito obrigado. Vou encerrar, mas vocês continuem aí, por gentileza.